caso para vocês dessas reabilitações, o paciente às vezes não tem os dentes, faltam os dentes posteriores embaixo, enfim, caso muito comum que tem muito no consultório. Então esse paciente compareceu ao consultório fazendo uso de uma prótese total superior, né? E ele tinha ausência também de alguns dentes posteriores e inferiores. Então aqui vocês podem ver o paciente em repouso. Então, novamente, aonde estão os dentes superiores do paciente, né? Essa prótese estava com os dentes muito curtos, né? Então, quando ele ficava em repouso, não aparecia que ele tinha dentes, só apareciam os dentes de baixo. Então, restabelecemos também toda a dimensão vertical desse paciente para que a gente pudesse, novamente vocês podem ver aquilo que a gente falou antes, a perda da dimensão vertical que eu estava falando e como essa linha vai descendo. Característica de quem não tem o quê? Os dentes posteriores de baixo, tá? E aí as próteses às vezes vão sendo feitas de maneira que esses dentes posteriores vão ficando cada vez mais baixos, né? Então aqui uma visão mais aberta. Falta dos dentes posteriores e a prótese total que ele tinha totalmente inclinada para baixo. Então, o que a gente chama isso é o sorriso invertido, né? Onde os dentes da frente ficam mais curtos e quando o paciente sorri, só aparecem os dentes posteriores, né? E isso não é uma curvatura correta. Então, toda vez que a gente tenta reabilitar, que a gente reabilita o paciente, o que a gente faz? A gente inverte essa curva, né? Reabilita a parte inferior, aumenta essa dimensão e faz os dentes anteriores baixarem e sobe os dentes posteriores. Tá? Então aqui, novamente um rebordo, vocês podem ver esse rebordo um pouquinho mais avermelhado também pelo uso da prótese total, né? A falta aqui dos dentes inferiores, aonde vai ser feito um planejamento também no Dental Slice. Então, como vocês podem ver, quando a gente fala de estética, que a gente toda vez faz enceramento diagnóstico, a gente bate sempre na mesma tecla. É a mesma coisa o Dental Slice para uma cirurgia com implantes. A gente não faz nenhuma cirurgia, seja de um único implante ou de 8, 6, 8, 10 implantes, sem planejamento em Dental Slice. Por quê? Porque é muito mais seguro, é muito mais tranquilo, né? A gente vai ter aqui todos os planejamentos dos implantes, a medida da parte óssea, a inervação aonde a gente não pode encostar. Então a gente parte para a cirurgia com a certeza absoluta de qual implante a gente vai usar, qual a medida do implante que a gente vai fazer e como que isso vai ser feito. Por isso que a cirurgia se torna extremamente mais rápida do que era antigamente. Porque antigamente a gente só tinha uma radiografia panorâmica e a gente ia para a cirurgia, abria e dizia assim, nossa, agora vamos ver o que dá para fazer aqui. E a cirurgia se tornava muito mais demorada. Hoje, com a tomografia, a cirurgia é muito mais eficiente, porque eu vou para a cirurgia sabendo exatamente que implante, em que local e torna o procedimento muito mais tranquilo, né? Aqui, então, os implantes, nesse lado tem dois, que não dá para visualizar muito bem, e aqui tem um implante posterior colocados. Por opção do paciente agora, ele teria que mexer em alguns dentes aqui, mas ele optou por não fazer isso no momento e a gente apenas colocou esses implantes posteriores para devolver o quê? Funcionabilidade, né? Então o paciente precisa mastigar, né? Ele vai ter os molares posteriores para poder ter uma boa mastigação, tá? Então aqui os implantes posteriores. Aí dá até para ver os dois ali, né? Deixa eu até voltar aqui, ó. Aqui já dá para visualizar os dois implantezinhos e um implante do lado de lá. Tá? Então aqui uma vista de perfil, já fazendo os... Então se vocês lembrarem daquela outra foto, estava totalmente ao contrário essa curva, agora como a gente já está conseguindo recuperar essa curva, então para vocês verem, isso aqui é a primeira prova dos dentes do paciente. O que aconteceu nesse caso? Aqui é tudo cera e os dentes estão na cera. O que a gente percebeu? Muito dente, muita gengiva aparecendo. Não é isso que a gente quer. A gengiva ela serve apenas para quê? Para dar suporte ao lábio e não aparecer no sorriso. Então, após essa consulta, fizemos uma nova prova, colocando os dentes um pouquinho mais para cima, 1 milímetro ou 2, para que a gente corrigisse aquela cera aparecendo. Tá? Então, ali para ver como é uma etapa importante dessa da prova, porque a gente consegue fazer aquela determinação dos registros da forma que a gente pré-determinou em função de marcações na face e volta do laboratório com os dentes para a gente fazer a prova. Não ficou de acordo, o paciente também se visualiza, não gostou, queria mais de um jeito, um pouco mais outro, dá para fazer como a Morgana acabou de mostrar para vocês,
uma nova prova. Se precisar fazer outra, até chegar num determinado, num certo de determinação, que é a parte final do tratamento. Que a gente goste e o paciente também. Principalmente. Né? Principalmente, porque às vezes a gente dá a nossa opinião. Olha, eu acho que ficou isso seria sensacional o ideal, né? assim, seria o ideal. Você gostou? Isso pra gente é importante. Se o paciente gostou, se ele tá feliz, né? Então aqui uma foto do paciente em repouso, então aparecendo novamente a pontinha dos dentes. Então se vocês lembrarem daquela foto inicial, não aparecia nenhum dente, né? Aqui a prótese de porcelana vinda do laboratório. Então quando a gente faz uma prótese superior inteira, pode ser uma prótese de acrílico. Quando são próteses parciais, pequenas, tem que ser de porcelana. Então aqui os dentes de porcelana já instalados em boca. Então, lembra daqueles orifícios do outro bloco que tinha? Aqui já foi selado. Então tinha aquele mesmo orifício preto sobre os 3 implantes, mas aqui a gente já fez o selamento. Então para vocês verem como não dá para ver. E aqui a prótese antiga é a prótese atual do paciente que ele está usando. Tratamento concluído ali com a parte posterior dos implantes colocados. Novamente o perfil do paciente, então a modificação da linha, né? E o sorriso do nosso paciente, tá? Então a gente consegue realmente mudar um sorriso, mudar um rosto numa reabilitação dessas, principalmente nesses casos grandes, onde a gente mexe com todos os dentes, na parte de cima, na parte de baixo, e consegue resultados extremamente satisfatórios.